Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre algumas mudanças que o técnico Roger Machado pode estar promovendo na equipe colorada, visando o duelo do final de semana contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Novidades também em relação à compra de Bernabei e também uma preocupação que o Inter tem com a data FIFA de novembro e o desfalque que o Colorado pode ter num duelo decisivo no Rio de Janeiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muitas coisas para falar em relação ao Internacional, em nome da Zapay, aplicativo onde você paga e fica em dia, roda tranquilo com teu carro, moto ou caminhão. Então, para não ter dor de cabeça com teu veículo, baixa agora o app, consulta tua placa de forma gratuita e lá mesmo já pode fazer, né, o débito da tua pendência que tu tem aí em relação ao veículo, licenciamento, multa e PVA. Tudo pode ser quitado lá na Zapay. E ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá bom? Então Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, o Inter se reapresentou ontem no CT do Parque Gigante e começa a pensar no Atlético Mineiro, jogo no próximo sábado lá na Arena MRV em Belo Horizonte, onde, né, o Inter vai buscar entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. O cálculo dele é difícil, afinal o Inter não depende só do seu resultado, precisa além de ganhar do Galo, que é um jogo extremamente complicado, né? Afinal a gente viu aí o Galo com um ótimo rendimento para cima do River Plate, né? Para muitos matou o jogo na ida. Eu ainda não sei, né, se lá no Monumental o River tem condições de virar, mas é um resultado duro, né, que o River acabou sofrendo em Belo Horizonte. E de qualquer forma, né, turma, a gente projeta um jogo diferente, né, para o Internacional lá em BH, e o Roger começou a pensar o time que vai entrar em campo. Claro, representação por enquanto apenas física, né, um trabalho mais leve, né, de jogadores voltando aos pouquinhos dentro, né, da sua folga, mas existem duas possibilidades muito fortes, tá, de mudanças no time. E daqui a pouco pode ser sim um novo time titular do Roger Machado. Por quê? Porque a informação que eu tenho é de que o Rohel, ele nesta semana vai ser trabalhado para ficar no mesmo nível físico dos demais. Mas a tendência é que o Cleiton Sampaio seja mantido na zaga ao lado do Vitão, pela valorização do Grenal que fez e por já ter ritmo de jogo. Claro, o Rohel só vai recuperar o ritmo jogando, mas ele vai entrar em alguma outra situação, né, que não vai ser no carteiraço, tirando o Cleiton Sampaio. Então, a princípio, a zaga do Inter permanece a mesma para o jogo lá em BH. Outra possibilidade, gente, é o Fernando ser preservado. O Fernando entrou no sacrifício no Clássico Grenal, muito porque, né, o Inter não fazia um grande jogo, né, no primeiro tempo. Ele melhora o time do Inter, assim como melhorou também a entrada do Bruno Tabata, mas ele, se fosse um outro jogo, digamos que se fosse Inter e Atlético Mineiro no sábado passado e agora o Grenal, ele ficaria de fora contra o Galo e voltaria, né, contra o Grêmio. Mas, como o jogo foi o inverso, o Inter vai dar uma preservada no Fernando, a tendência é que ele não jogue contra o Galo e fique disponível no dia 30 contra o Flamengo com melhores condições. O Rômulo treinou em separado ontem, né, por conta de uma pancada que levou no Grenal, mas ainda não sabe se vai ficar fora do jogo ou não. A tendência, tá, é de que o Rômulo tenha condições e o Thiago Maia tá voltando de suspensão também, é um time um pouco diferente. E eu tô apostando no Bruno Tabata, acho que o Tabata vai tomar a condição de titular do Gabriel Carvalho nesse jogo, até para ser um Inter um pouquinho mais agudo, com o Tabata por um lado, com o Wesley do outro e com o Alan Patrick jogando por dentro, né? Tudo isso com o Borré lá na frente. Então, são ideias que o Roger deve aplicar na prática aí no jogo do próximo sábado do Inter no Campeonato Brasileiro. O dia também ficou marcado, turma, pelo Bernabei. Afinal, né, é uma pauta que está sempre
vigente, né, no Internacional, até pelo ótimo rendimento que o Bernabé vem tendo. Jogador, né, que está nas graças do torcedor colorado pelo rendimento maravilhoso que ele vem tendo. Inclusive, né, hoje ele está na bola de prata do Campeonato Brasileiro, mesmo não jogando o campeonato todo. É um jogador, né, que tem ótimas médias, ótimos desempenhos, decisivo nos últimos jogos, fez gol contra o Corinthians, deu assistência para o gol do Borré no Grenal, por muito pouco não fez o seu gol, e é um jogador, né, que é o titular absoluto da posição. A informação nova veio do GE. Globo, tá? Que trouxe a informação de que o empresário do Bernabé vem a Porto Alegre em novembro, né? Para começar a tratar da permanência dele aqui no estádio Beira-Rio. E o principal aliado que o Inter tem nesta negociação é justamente o próprio Bernabé. Afinal, a informação que a gente tem é de que o Bernabé não vai voltar para a Escócia, ele não vai voltar para o Celtic. Primeiro, porque ele não quer. É um jogador que não se adaptou, né, ao futebol escocês, né, à Europa, no geral, e que está muito adaptado aqui a Porto Alegre. A gente viu, né, nos bastidores do Inter o quão adaptado ele está, e no dia a dia a gente vê que ele está completamente integrado, né, à cidade, ao clube, ao grupo de jogadores, e isso é o de menos. Mas, lá na Escócia, os caras também não querem ele de volta. Há um lateral esquerdo, né, que é titular em conteste. Nas vezes que ele foi usado de ponta, também não teve um rendimento parecido com o que ele tem de lateral. Teve alguns casos de indisciplina, né, por lá, e por isso ele é carta fora do baralho, que é um facilitador para o Inter. O que pode acontecer? Isso é uma notícia negativa. O fato, né, do Bernabé estar despertando tanto interesse que daqui a pouco chega uma proposta boa para o Celtic vender o Bernabé e o Inter não ter condição de competir. Por enquanto não é o caso, tá? O Inter deve tentar um novo empréstimo, é a primeira tentativa que o Colorado vai fazer para manter esse jogador, que é fundamental aí no esquema do Roger Machado. Mas a partir de novembro, né, o Inter vai ter as condições mais na mesa, assim, né? Será mais claro qual o molde da negociação que o Inter vai ter para manter o jogador, mas todos no Inter estão muito otimistas de que ele vai permanecer aqui no Beira-Rio. Falando em Bernabé em destaque, eu quero falar também sobre os selecionáveis do Inter. Afinal, ontem eu trouxe a informação de que o Dorival Júnior veio ao Beira-Rio assistir o Grenal 4-4-3 também para observar Vitão e Alan Patrick. E aí tem uma questão importante que está no bastidor colorado. Por quê? Porque a CBF marcou os 2 próximos jogos do Inter, além do Flamengo, né? O Inter joga agora sábado contra o Galo, lá na Arena MRV. No dia 30, joga a partida atrasada da 17ª rodada contra o Flamengo no Beira-Rio. E agora já sabe o seu caminho. No dia 5, que é uma terça-feira, 9h30 da noite, joga contra o Criciúma no estádio Beira-Rio. E no dia 8, que é uma sexta-feira, o Inter joga contra o Fluminense, jogo às 7 horas. Então, um horário um pouquinho mais cedo, dias, né, incomuns da Série A do Campeonato Brasileiro. Por que tudo isso? Pela data FIFA, né, os jogos estão sendo antecipados um pouco para não acumular o calendário. E há um risco muito grande porque, teoricamente, o jogo depois do Fluminense é o jogo contra o Vasco, né, que é o jogo em São Januário pós-data FIFA. Esse jogo, teoricamente, está marcado para o dia 20, o que seria um problema, porque no dia 19 tem Brasil e Uruguai, jogo que deve ser realizado na Fonte Nova, em Salvador. Se isso acontecer, o Rocher provavelmente vai virar desfalque contra o Vasco. Se o Alan Patrick e o Vitão também forem convocados, ficariam fora deste confronto contra o Vasco. Fora o Borré e o Valência, que devem ser convocados pelas suas respectivas seleções, que se enfrentam no dia 19, lá em Barranquilha, na Colômbia, né? Então estariam fora do jogo os 3 selecionáveis de sempre, né? Rocher, Borré e Valência, com a possibilidade aí de 2 jogadores que estão sendo observados pelo Dorival também perderem espaço. Então, problemaço aí para o Inter visando o jogo decisivo contra o Vasco da Gama. Tá certo? Não esquece que hoje tem semifinal da Libertadores com Botafogo e Peñarol. Será que teremos uma final brasileira na Libertadores? É uma possibilidade. KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Jogue com responsabilidade. Estou apostando no empate hoje. 0-0 para mim, Botafogo e Peñarol. E você, qual o teu palpite? Passa lá, KTO.com, minha casa de apostas e a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!